Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo! Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Claro que a gente sempre fala de assuntos do momento, e esse assunto que a gente vai tratar hoje é muito efervescente e é do momento. Você já comprou uma casa, já vendeu uma casa, um apartamento, enfim, fez um negócio imobiliário, alugou, ou pretende alugar, pretende comprar, vender, enfim, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui com Luiz Antônio Bueno Costa, empresário sócio proprietário da Provectum Imóveis de Campinas. Quem é de Campinas, claro, quando a gente já fala desse nome, conhece largamente a tradição, a força desta empresa. E você, do Brasil todo, vai conhecer hoje um pouquinho da Provectum. O Luiz Antônio Bueno Costa, a partir de agora, passa a ser chamado só de Luiz Bueno, ou simplesmente Bueno. E muito obrigado por atender nosso convite. E nós vamos fazer aqui um programa interessante, porque o assunto é palpitante, né, Bueno? Sem dúvida. Alberto, primeiramente, eu é que queria agradecer essa oportunidade a você me convidar para ver o programa de tão conhecimento que tem e a Rede Família, em especial a Rede Família Produção, que também apoiou esse convite. Mas sabe, Bueno, é uma coisa interessante. Até a gente falou aqui rapidinho, né, na entrada do estúdio, que cada dia um segmento diferente. Aqui já desfilaram os mais importantes homens e mulheres da sociedade brasileira nos seus devidos segmentos. E eu estou fazendo aqui um cursinho para prestar o maior vestibular da minha vida, porque o que eu estou aprendendo com todos que se sentam nessa poltrona aqui é uma coisa impressionante. E hoje eu tenho certeza que eu faço ideia. Todo dia você entrevista um negócio diferente. Diferente, exatamente. Eu faço ideia. E esse assunto é um assunto que diz respeito a todos nós. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos aí com situações em relação aos aspectos que envolvem uma transação imobiliária. Então, hoje aqui com o Bueno nós vamos conversar bastante. Bueno sempre foi do ramo de imobiliária, não? Não. Na realidade, eu fiz o colégio técnico aqui em Campinas, da Unicamp. Me formei técnico em máquinas e motores. Fui trabalhar na IBM no início dos anos 70. Trabalhei lá 10 anos. Mas um dia, atendendo a um convite de um cunhado meu, que estava fazendo um loteamento, eu mudei totalmente, fui trabalhar com ele. Aí mudou o rumo mudei vida. O rumo totalmente. E aquele vender imóvel entrou na veia e ficou, eu aderi a isso aqui. Achei muito interessante, achei uma maneira de crescer mais rápido e me dediquei há 30 anos, vou fazer mais de 30 anos que eu estou no ramo. Que maravilha, Bueno, que maravilha. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Luiz Antônio Bueno Costa. Aliás, ele já falou, né, do início, né, formação acadêmica alicerçada nas áreas de engenharia e mecânica e administração de empresas. Isso o trouxe para o ramo imobiliário em 81, claro, gozando aí de toda essa experiência. Após 6 anos, em 87, nasceu a Provectum Imóveis. Hoje a Provectum conta com 17 unidades, atuando no sistema de credenciamento, tendo suas lojas estrategicamente espalhadas pelos principais bairros de Campinas. Aqui onde você anda, você tromba com o Provectum. E agora, em 2016, né, ano passado, nasceu a Rede Provectum Lançamentos, um novo segmento da empresa. Bom, antes da gente falar da rede aqui, o que significa Provectum? Provectum vem do nome latim, provedor. Provedor, sabedor, aquele que conhece das coisas. Foi um nome que na época nós buscamos, procuramos, levamos aí uns 2 meses para descobrir qual é o nome que deveriam colocar. Então ela nasceu como Provectum já? Nasceu como Provectum. Ah, que interessante, né? Então isso foi em 1987. 87. Muito bem. Você é de Campinas? Sou de Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal. Aqui pertinho. São João da Boa Vista, ali, caminho de São João. Mas vim para cá aos 8 anos de idade, me tornei campineiro. Sou mais campineiro que muito campineiro. Ah, isso é verdade. Eu costumava falar isso aí também. E falo ainda. Eu sou de Mogi-mirim, aqui, né? Perto aqui de Mogi-mirim. A minha família de Bueno é de Mogi Guaçu.
do Carlos Nelson Bueno? Do Carlos Nelson. Carlos Nelson é meu primo, é. Prefeito de Mogi-mirim. Olha só, olha que coisa interessante. Eu estive sábado com o Walter Caveanha, que é o prefeito de Mogi Guaçu, onde, por sinal, o Carlos Nelson Bueno foi prefeito algumas vezes. Duas vezes, é. E já acho que ele é o único que é prefeito de Mogi-mirim e Mogi Guaçu, porque aquela rivalidade de cidade, ele foi prefeito das duas, né? Ele mora no meio. E por coincidência, ele é arquiteto. Foi ele arquiteto de um projeto, de uma reforma que meu pai ia fazer certa feita lá em Mogi-mirim, foi o Carlos Nelson Bueno. Então, a origem da minha família é de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Bom, também você só fala que você é de Espírito Santo do Pinhal na televisão, né? Qualquer lugar você fala, sou de Pinhal, Sou de Pinhal. O Espírito Santo só quando você está num lugar mais formal. O Espírito Santo assim, é só aqui. É verdade, é verdade. Bom, qual é que está o nosso mercado hoje, hein? O mercado sei lá, de compra e venda, o mercado de aluguel, porque eu disse outro dia, até em tom de brincadeira, aqui na televisão mesmo, que nesse momento de crise, quem montar uma empresa para fabricar aquelas placas, vende-se ou aluga-se, vai ganhar muito dinheiro, porque o que a gente vê de vende-se e aluga-se em Campinas é uma grandeza. Bastante. O mercado vem sofrendo muito, Roberto, nesses últimos 2 anos. Toda essa situação em que se encontra a economia brasileira fez com que o mercado desse uma retraída significativa. Então, fez também com que a gente procurasse alternativas e adiantasse alguns projetos para poder sobreviver a essa crise. Foi exatamente o que nós fizemos com a criação da rede. Era um projeto que eu tinha em mente já de implementar devagar, mas a crise provocou que a gente antecipasse e está dando certo. O processo está dando certo. Bom, nós vamos falar da rede já. Aliás, é o mote da nossa entrevista hoje, exatamente esse assunto, né, da criação da rede Provectum Lançamentos. Mas eu queria ainda esclarecer aqui para o nosso telespectador, sempre quando formos vender algo ou comprar algo, quando aparece assim, direto com o proprietário, é claro que nenhuma imobiliária recomenda que se faça negócio diretamente com o proprietário. Mas explica pra gente as vantagens efetivas de procurarmos uma imobiliária para fazer negócio. As vantagens efetivas de procurar um corretor credenciado. Corretor credenciado. Né? Porque há imobiliárias que nem tem corretor credenciado, não. Não, tem. Todas, às vezes tem algumas que realmente não tem nem o corretor credenciado, mas é importante porque o corretor credenciado, ele responde civil e criminalmente por aquilo que ele faz. Sabe, você quando faz um negócio particular entre proprietário, comprador, locador, inquilino, você não vai ter como recorrer, vai ter que brigar e você não tem um responsável. Mas você me falou uma coisa muito interessante, desculpa interromper, mas acho importante nesse gancho aí, sobre o aspecto de se responder criminalmente, judicialmente, mas, por exemplo, me dá o que pode acontecer numa transação direta, que aconteceu um problema que não tem respaldo se não for com o imobiliário? Você omitir informações sobre o imóvel, sobre um processo, uma pendência que o proprietário tenha, sabe, que amanhã possa prejudicar o comprador na compra, pagou e tem uma execução que amanhã o proprietário você perdeu o imóvel. Então, isso tudo o corretor é responsável. Deixa eu fazer uma situação aqui, o senhor vai me dizer se é ou não. Por exemplo, eu compro um imóvel, estou no imóvel há 5 anos, 3 anos, deve ter um prazo de responsabilidade, né? Mas imaginemos aí 3 anos. Posteriormente vem uma cobrança do Ministério do Trabalho, sei lá, por alguém que me vendeu o imóvel, que teve uma ação trabalhista, o imóvel estava... Como é que fica isso? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Então, nós vendemos não vendemos posteriormente. Uma família, o patriarca faleceu e deixou 4 imóveis. A família iniciou o inventário e pediu um alvará para o juiz para poder vender um dos imóveis. O juiz deu, olha bem, o juiz deu alvará para vender, autorizou a venda. Um genro comprou esse imóvel e pagou os demais da família. Passou escrito para o nome dele e terminaram o inventário. Depois o genro vendeu esse imóvel. Nós é que fizemos a venda.
para um casal que comprou com financiamento por um banco Santander, se não me engano. Banco Santander. Passado 4 anos, 5 anos, este casal voltou, olha, minha família vai crescer, nós queríamos vender esse imóvel. E nós tornamos a vender o imóvel. Olha, já tinha passado então 3, 4 anos, mais 4 anos, 8 anos. 8 anos. Nós fizemos uma venda também deste imóvel, cujo comprador fez um financiamento por outro banco, o Bradesco na ocasião. E esse processo chama-se interveniente quitante. O Bradesco quita o saldo devedor do Santander. O Bradesco fez isso, foi aprovado, pegou toda a documentação, acertou. Na hora de registrar o imóvel, caiu uma penhora de uma ação trabalhista do dono, do senhor que havia falecido, de uma empresa que ele tinha. Patriarca lá atrás? O patriarca lá atrás. 8, 9 anos, 9 depois. Imagina, a justiça trabalhista, ela passa por cima de tudo. Havia um alvará que vendia... Que podia vender dado por um juiz. O banco exigiu, na época, os bancos exigiam todos os documentos, os bancos sempre foram muito rigorosos na hora de fazer um financiamento mas foi feito 2 vezes. Mas, Bueno, e essa responsabilidade, 8 anos depois, ainda é eu assumi a responsabilidade. Por sorte, o credor era um saldo, era uma dívida de 20 mil reais, não era grande. Eu liquidei a dívida e fiquei sem a comissão. Tá vendo? Gente, vou dar um dado aqui da Provecto, que é uma coisa assim, nós recebemos essas informações aqui e elas já precisam ser atualizadas e foram atualizadas no estúdio aqui pela Paula, que é do marketing da Provecto, que por uma coincidência é filha do Bueno. Nos meses de janeiro e fevereiro, a Provecto, isso agora de 2017, a cada 45 minutos a rede Provecto fechou um novo negócio. A cada 45 minutos. Mas a atualização que chegou há pouco aqui diz que no mês de janeiro, fevereiro, março, no mês de março, o tempo diminuiu. A cada 30 minutos, a rede Provecto fez um negócio, fechou um negócio. Olha que sorte que dá esse homem aqui. Ele vai ser entrevistado aqui durante 1 hora e vai fechar 2 negócios sem sair do estúdio. Que maravilha, hein? Coisa boa, não? A equipe é grande. Né? A equipe é bem grande. Hoje a Provecto tem 500 colaboradores. 500 colaboradores? Quase 500 colaboradores, corretores. Muito bem. O que mais a gente tem hoje no nosso... O mercado de aluguéis é o que mais movimenta O mercado de aluguel continua crescendo. Crescendo? Essa época de crise que nós estamos vivendo, o mercado de aluguel é um mercado que realmente esse não parou. Mas os preços baixaram, né? Baixaram. Houve uma adequação, tanto mas de um modo geral aumentou. Se você for ver a evolução, quem precisava, quem tinha muita gordura no preço, teve que tirar. Tá. Caso contrário, não ia vender o imóvel. Então, mas ele ganha da inflação. Ele ganha da inflação. Para o proprietário. Ganha da inflação. Com certeza ganha. Houve, de 2015 para cá, nós tivemos aí um aumento no ticket. Eu falo isso porque o ticket médio nosso de venda, todo mês, quantos imóveis vendemos, qual foi o valor, e a gente vai acompanhando esse ticket médio. De 2015 para cá, ele chegou a aumentar 20 e poucos %. Então, não houve uma queda no ticket médio, naquele imóvel que está dentro do preço. Esse até melhorou o preço, sabe? É uma faixa de imóvel que está entre 200 a 350, 400, esse até aumentou de preço. Aumentou de preço. Porque é a faixa que mais vende. A gente pode dizer, claro, depois de tanto tempo aí no ramo, você pode hoje, com toda a categoria, dizer que fazer negócio com a imobiliária é tão bom para o proprietário quanto para quem vai se utilizar, para o inquilino ou para o futuro comprador e tal? Eu não tenho a menor dúvida. Não abriria a mão jamais? Jamais. Justamente pelo fator segurança, Alberto. A segurança de um negócio hoje
quando você passa por essas crises todas, as pessoas ficam endividadas. Muita gente, infelizmente, teve seu nome levado a protesto, teve por causa dessas crises, desse momento que a gente vive na economia. Hoje as imobiliárias, não sei se isso aí é padrão ou não, ou cada uma tem aí o seu spread, né? Mas ela, por exemplo, na venda, qual é o percentual que a imobiliária cobra do vendedor? O que a lei Cresce determina é de 6% a 8%. 6 a 8%? Mas a gente faz uma adequação nisso para poder, às vezes, sair o negócio, né? Não quer dizer que se siga religiosamente essa... E na parte de aluguéis? Normalmente, o que a imobiliária ganha é o primeiro aluguel, que o proprietário paga para a imobiliária. Da imobiliária. Que a imobiliária e posteriormente o percentual da administração. Que também é em torno de 6 a 8%. Também de 6 a 8%. Houve um tempo que as pessoas, e deve ser até hoje, né, quando o inquilino não paga, aí o avalista lá, o fiador, né? O fiador. Isso até, por exemplo, a esposa do fiador brigar com ele e falar assim, de hoje em diante o senhor não me assine mais nada com ninguém. Então, se ela não assinar, também não... Porque também não adianta. Ela tem que assinar também, tem né? Tem que assinar também. Bom, agora eu pergunto, porque eu me recordo, até não faz muito tempo, de uma pessoa que alugou um apartamento e me falou sobre a fiança, seguro-fiança. Seguro-fiança. O que é seguro-fiança? O seguro-fiança é uma seguradora que banca. Ela é a fiadora? Ela é a fiadora. Ela não tem esposa? Ela cobra do inquilino, normalmente aí gira em torno de 2 aluguéis a 2 aluguéis e meio. Adiantados, às vezes parcela em 2, 3 vezes, mas ela é a garantidora da operação por um período de 1 ano. Muito bem, então só para simplificar aqui, o aluguel de 1.000, o inquilino vai pagar 2.000, digamos. Isso. E faz o seguro-fiança. Desde que ele tenha um nome limpo. Tá, tudo bem. Aí terminou o contrato, esses 2.000... É da seguradora. Então ele nunca mais vai reaver isso. Esse não. Existe outra modalidade de fiança, que é o título de capitalização. Esse aí, normalmente, a imobiliária ajuda valor de 8 a 10 aluguéis. Ele compra um título de capitalização e deixa em favor do proprietário. Do proprietário. Mas também... Aí ele resgata ao final. Esse é o inquilino, o inquilino. Ele resgata esse valor ao final do contrato. Mas isso então quem faz é a própria imobiliária. A imobiliária encaminha, exatamente. Tá, não é ela que banca, mas ela que encaminha. Quem banca é o inquilino. Não tem que procurar nenhum banco, nem procurar nada. É ela que resolve toda a sua... exatamente. Existe alguma restrição de vocês, imobiliários, a fazer negócio, sobretudo no aluguel, com esse inquilino que foi do seguro aluguel, do seguro fiador, ou então da letra de capitalização? Existe restrição? Não. Isso a gente deixa como opção. Ou o próprio fiador, né? Desde que a prioridade é ter um fiador. Eu pelo menos prefiro que haja o fiador. Normalmente falam, o fiador tem que ter o imóvel. Não, o fiador tem que ter condição às vezes até mais financeira, condição financeira para bancar caso o inquilino não pague. E, por exemplo, hoje a retomada do imóvel, caso o inquilino não pague, nem sei quantos aluguéis que determinam, sei lá, 2, 3 aluguéis atrasados, pode já ser pedido. Um aluguel. Um aluguel já pode pedir? Um aluguel. Você já pode pedir. Normalmente não se faz isso, se dá um prazo, se deixa. Mas existe essa prerrogativa de se pedir. Você pode pedir o imóvel no primeiro aluguel, no primeiro dia depois de vencer. E isso aí? No primeiro dia. Mas a justiça aí, o processo é lento. Leva normalmente aí 1 ano e pouco para proceder. E com aluguel tudo acumulado. Aí vai acumulando dívida. E nesse caso, qual que é a responsabilidade da imobiliária? Da imobiliária, tocar o processo para frente, né? Retomar o imóvel para o proprietário,
entregar o imóvel na mesma condição que o proprietário cedeu para locação e tomar as providências junto ao fiador, à seguradora, quem for, para que o imóvel seja restabelecido em ordem, seja entregue em ordem. Aliás, a respeito desse assunto, Bueno, por exemplo, você loca um apartamento, digamos, foi comprado novinho ou foi construído novinho, a pessoa locou. Aí o inquilino ficou lá 25 anos. Claro que 25 anos tem desgaste de uma série de coisas. Qual que é a responsabilidade do inquilino quando devolver esse apartamento? Ele tem que entregar como? Porque há um desgaste. Do mesmo jeito que ele recebeu. Mas então ele tem que fazer o apartamento. Não, coisas de desgaste pelo tempo, né? Pelo uso. Não, ele estragou uma pintura, aí ele tem que fazer. Sim. Né? Se ele recebeu pintadinho, tem que entregar. Se ele recebeu tudo em ordem, o telhado da casa está perfeito, tem que fazer de novo. E normalmente isso é feito? Normalmente é feito, mas o mais importante nessa hora é que você tenha uma fiscalização, uma vistoria inicial perfeita, para que você possa... O principal de uma locação é a vistoria, no meu ponto de vista. Se a vistoria inicial foi bem feita, você não vai ter problema na hora de sair, porque você tem tudo na mão para exigir que seja feito de acordo com o que ele recebeu. Sabe, se a vistoria foi mal feita, você vai ter problemas com certeza. Com certeza. Então a gente preza muito isso, a vistoria nossa é rigorosa mesmo, é muito bem feita, nós somos chatos nessa hora. Existe até um conceito para alguns inquilinos que, puxa, não dá para alugar imóvel na Provecto, porque a Provecto é muito rigorosa, mas o proprietário gosta. Então, a gente acaba tendo a confiança do proprietário. Mas você precisa dos dois, né? Precisamos dos dois. Nós temos que ser justo, eu acho que tem que ser justo. Tem que seguir a regra, tem que seguir a lei. Com certeza. Gente, vou dar mais um dado aqui, agora ainda sobre a rede Provecto, que a gente vai falar no próximo bloco. A cada hora a rede Provecto cadastra 8 novos imóveis no sistema. 8 novos imóveis. Mais um aqui, ó. A cada hora a rede Provecto atende 26 novos clientes, um aumento de 4 clientes por hora. E a coisa está crescendo. Não tem crise para a Provecto. Em relação ao ano passado, final do ano, a gente estava com 24 clientes por hora. Esse ano já aumentou. Isso é um bom sinal, é um sinal da retomada. Que a gente tá acreditando nisso, está apostando nisso para poder investir em novos negócios. Agora vamos falar basicamente desta rede, né, da rede Provecto de negócios. Há outras coisas que a gente também ao longo do programa vai trazer, mas vamos falar agora nesse bloco especificamente desse assunto. O que vem a ser essa rede, Bueno? A rede foi o seguinte, Alberto, ao longo do tempo eu tinha a intenção e fui abrindo as filiais. Em 2000, no ano 2000, eu abri a primeira filial da Provecto, aqui no Proença. E depois, sucessivamente, cheguei a ter 10 filiais. Mas eu queria, na minha cabeça, eu queria ganhar dinheiro, comprar um terreno, montar, construir a unidade de acordo com um determinado padrão, para que eu tivesse um reconhecimento na cidade, a pessoa olhasse, olha, esse é um prédio da Provecto, aqui funciona uma Provecto. Todos eles tinham a mesma característica. Mas, algum tempo depois, eu fui ver que eu precisava de muito dinheiro, ganhar muito dinheiro para comprar, construir, era inviável. Então, eu comecei a pensar em alternativas, né? Em 2005, nós fundamos a rede imobiliária. Era uma junção de umas 30 imobiliárias que trabalhava com a exclusividade compartilhada, mas só com imóveis exclusivos. A gente buscava do proprietário uma exclusividade e esses imóveis eram compartilhados entre as 30 imobiliárias. Mas ao longo do tempo também fomos vendo que não era suficiente para fazer venda. Então eu falei, puxa, eu tenho que compartilhar todos os imóveis.
E essa filosofia não era a filosofia da rede. Então eu montei a minha própria rede. Então hoje você não está nessa rede? Na rede dessa aí nós saímos. Você não está mais. E montamos a nossa própria rede. Pensamos em franquias, né? Vamos abrir então franquias, mas a franquia ela trava um pouco o franqueado. Ela tem que ter, engessa, ela tem que ter muita regra, muito acompanhamento. Então, nós criamos um sistema de credenciamento. Ele abre uma empresa, o corretor abre uma empresa, ou tem uma empresa já aberta no mercado, ele se credencia, ele tem o seu CNPJ, ele recebe um treinamento e nós damos a ele o credenciamento, ou seja, ele pode utilizar o nome Provecto. E temos um único banco de dados. Isso que eu ia perguntar, ele utiliza o nome Provecto da empresa dele, lógico, atendendo as exigências e tal, sim, aquela coisa toda, e ele vai se utilizar de todo o seu cadastro. Todo o cadastro. Para vender. Exatamente. Cadastro de todos os credenciados, é um só. Então, esse sistema, eu trago um imóvel para a rede, eu capto, a gente chama de captação, promoção, isso. Capto o imóvel e trago ele para a rede, coloco ele na rede e todos têm o acesso para trabalhar a venda ou locação daquele imóvel. Feito a venda, feita a locação, a gente paga o corretor captador, paga o corretor que fez a operação, sim, paga o gerente que fez. O que sobra é dividido entre a empresa captadora e a empresa vendedora. Franqueado, mas seria ali o credenciado. E quando o credenciado, ele capta o imóvel, ele joga no seu cadastro também? Isso, ele joga no cadastro da rede, sempre na rede. Sim. E aí é todo dele o dinheiro, porque ele mesmo captou, ele mesmo vendeu. Mas nada impede de um outro credenciado vender o imóvel dele. Exatamente. Então, o que você fez simplesmente foi organizar o mercado. Para você, né? Você fez uma rede para a Provecto. Exatamente. Porque mas todos são beneficiados. Porque com certeza. Imagina uma imobiliária pequena, e nós temos algumas que já entraram e tem uma meia dúzia estudando. Imagina uma imobiliária pequena que jamais vai ter no banco de dados delas 20 mil imóveis. Como vocês têm. Ele entra, se credencia e já recebe 20 mil imóveis para ele trabalhar. Meu Deus, quanto vale isso para ele? Quanto tempo ele levaria para ter isso? Isso para ele é uma evolução tremenda, é um avanço, é um empurrão que a gente dá. Não, com certeza, com certeza. Só para que o nosso telespectador aqui entenda, de repente alguém nunca colocou um imóvel numa rede, funcionava assim, pelo menos, se eu estiver errado, você me corrige aqui, por favor. Você tem um imóvel para vender, você procurou qualquer imobiliária, desde que ela faça parte da rede. Aí qualquer outra imobiliária está também trabalhando, todos que são ligados à rede está trabalhando para vender esse imóvel. É claro que quem captou vai evidentemente ter um percentual maior e tal depois no final. O que fez o nosso empresário visionário aqui? Ele criou a própria rede. Exatamente. Então hoje, quando alguém coloca, quando vocês captam um imóvel, fazem a captação, quantas imobiliárias estão vendendo? Quantos credenciados estão vendendo? São 17 hoje. 17 hoje. São 500 corretores trabalhando. Sabe? Então, você põe o seu imóvel na rede Provecto, você tem 500 corretores trabalhando a locação e a venda dele. E hoje nenhuma outra imobiliária tem acesso ao seu cadastro para vender? Só mesmo Provecto? Não, nenhuma outra, só mesmo a Provecto. Tá. Muito bem, isso aí porque quando você tinha a rede, participando da rede dessas imobiliárias, também havia uma limitação de imóveis, só aqueles que eram colocados exclusivamente. Então, a gente compartilhava só os exclusivos. Olha, Bueno, não preciso nem falar. Esse sistema é muito interessante, né? é muito inteligente, eu acho, sabe? Desperta o interesse do corretor de qualquer imobiliária em trabalhar a venda de imóvel da outra imobiliária, porque ele vai ganhar a mesma coisa, sabe? Então, ele tem um cliente, ele mostra os imóveis que ele captou primeiro, lógico,
não serviu nenhum daqueles imóveis, ele então mostra os outros imóveis que estão na rede, que é da automobilidade, porque ele vai ganhar a mesma coisa. Então, ele tem interesse nisso. A Provecto exige que exista um espaço físico ou ele pode ser credenciado apenas como um corretor? Nós temos um projeto que vamos implementar mais para frente, que é para o corretor autônomo. Mas primeiro eu gostaria de levar adiante esse projeto que envolve as pequenas e médias imobiliárias. Mais lá para frente nós vamos criar também um sistema para o corretor autônomo. Aí é outro esquema. É outra história. E essas pequenas imobiliárias, elas têm existe vamos imaginar não é um pedágio, sei lá, algo que eles têm que pagar a Provecto para poder... Eles pagam uma parte da comissão que eles ganham, um percentualzinho mas não é tem destinado. Investimento inicial para ter o nome da Provecto? Eu tenho uma pequena imobiliária. Aí eu quero... Tem uma adesão que a gente facilita. Tem uma adesão. Pequena e bem facilitada, para que ele possa entrar. Senão ele já é pequeno. Você vai espremer, então não adianta. Não, exatamente. Não adianta nada você trazer a pessoa que tá tentando crescer e você tem que ajudar. Dar um estímulo. Você tem que ajudar. Dar um estímulo, senão não adianta nada. A gente ajuda. Meu. Muito bem. Em Campinas, para que time você torce? Você pode falar? Não, porque eu não posso. Porque eu sou jornalista, mas você pode falar? Eu sou Ponte Pretano Roxo. Você é Ponte Pretano Roxo. Não perco um jogo. Não perde um jogo. Então, é o seguinte, sábado agora, você vai ter Palmeiras e Ponte Preta no Allianz Parque. Não é de negócios, mas é de negócios, claro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que veio para mim aqui do César Pisato, piloto. César Pisato, grande abraço, César. César foi meu professor quando eu fiz o curso de piloto. Eu não lembro se foi de teoria de voo ou se foi, acho que é teoria de voo mesmo. Grande César. Aliás, da família Pisato, tem o Paulo, o César, o Marcos e o pai, o Paulo Pisato. Eles estão no Guinness Book, porque eles foram da mesma família, 4 comandantes, hein? Que legal, eu já voei com todos eles. Com o Pisato, inclusive, o pai nos aviãozinhos pequenininhos do Pisato, que agora só curte. Tá perguntando o César aqui, ele me chama de Iralá, porque o nome na aviação é Iralá. Boa tarde, Iralá. É o César Pisato. Tá. Gostaria de saber qual a vantagem de comprar um imóvel. Hoje, eu como comprador, comprar um imóvel em nome dos meus filhos, sendo um menor e o outro maior. Entraria como doação ou seria usufruto e tal, a fim de economizar no futuro e tal? Vale a pena comprar e já colocar como usufruto? Dá para colocar o nome dos filhos? Depende da intenção dele, do que for. Ele quer comprar um imóvel, já colocar no nome dos filhos, deixar como usufrutuário, ele que vai usar... Ele não vai poder vender depois se colocar o nome dos filhos? Pode. Se tiver menor, aí tem que esperar pedir, ficar. Tem que pedir então, um alvará. De repente, se for uma coisa... Porque todos depois... concordando, assinando, também já maiores de idade. Pode vender. Ele abre mão do usufruto, está feito a venda. Não tem problema. Pode vender o imóvel. Agora, mais complicado em nome do pai com usufruto. Não tem jeito. É sempre assim, né? Não, usufruto sempre é do mais velho. Do mais velho. Muito bem. César, um grande abraço. Obrigado aqui pela sua participação, viu? Aqui tem uma coisa interessante também que nos pergunta a Carmen, que ela é sexóloga, que inclusive está de vez em quando aqui no programa da Flor, né? Que vem logo a seguir ao nosso programa. Ela disse que ela teve uma inquilina, olha, em 2002, olha só, em 2002, a inquilina não pagava, a fiadora não pagava, ela sublocou o imóvel sem autorização, e aí a coisa foi para a justiça e até hoje está enrolado. E ela hoje trabalha em uma multinacional, e a situação ficou por isso mesmo. E a imobiliária ficou isenta de tudo. É assim que funciona? Nos 2002... havia ainda uma nebulosidade quem era o responsável. Então, honestamente, nessa época, se fosse hoje, a imobiliária responderia por tudo isso, sem dúvida alguma. Naquela época, ainda havia não sabia definir exatamente de quem que era a responsabilidade. Acabava ficando por um acontecimento do mercado. Mas hoje a imobiliária responde por isso, sem dúvida alguma. A Marta de Araraquara, Marta
Maria de Araraquara. Marta, a pergunta aqui é bastante grande, eu não entendi bem, mas eu vou fazer o seguinte. Vou repassar aqui depois do programa e aí a produção vai pegar o seu e-mail, alguma coisa. Peço ao senhor que responda para ela, por favor. Com prazer. Porque está muito grande aqui, também não entendi direitinho, não. O título, só para finalizar mais uma aqui, para a gente prosseguir com as nossas perguntas aqui. Título de capitalização na locação com devolução do valor final do contrato, tem possibilidade de ter rendimentos como LCI e CDB? Não, o título de capitalização tem seu rendimento próprio. Honestamente, eu não saberia dizer qual é o tipo de se segue. Mas ele segue o seu rendimento próprio. E o objetivo de quem se utiliza desse expediente não é ter rendimento no futuro, é sim não precisar arrumar um fiador, garantir, não é verdade? Exatamente. Aliás, o título é mais para garantir a operação. Aliás, o Bueno, é desconfortável você pedir para alguém ser seu fiador, né? Como também é desconfortável para quem está sendo pedido, o que eu faço, como é que eu não faço, né? É meio complicado isso, Normalmente você pede para ser fiador para um parente, né? O pai, um irmão, um tio, assim, mais próximo, mas realmente é mais delicado. E não há nenhuma restrição que seja parente, nada disso? Não. Tem que ter condição financeira de muito suportar. Bem. A fiança é pessoal. Deixa eu pegar mais um dado aqui que foram vários dados extremamente importantes. A Rede Provectum é a única da região metropolitana de Campinas que possui uma revista própria que anuncia em média 1.000 imóveis e tem uma tiragem de 40.000 exemplares distribuídos em 360 pontos. E como é que é feita a escolha desses pontos? Essa revista é uma revista bimensal que tem normalmente umas 8 ou 10 reportagens, dicas interessantes, sempre sobre o mercado imobiliário, sempre falando sobre o mercado imobiliário e tem sempre os anúncios feitos. Esses anúncios são escolhidos pelos próprios corretores. Cada corretor escolhe os imóveis que ele acha interessante para que seja divulgado e tem um retorno daquilo ali. E a distribuição disso, como é que vocês... Os pontos são... os próprios corretores escolhem. Também. Tem alguns pontos que nós vamos atrás, que são supermercados, né? Que a gente tem pontos que são distribuídos lá, tem um equipamento que a gente deixa a revista, né? E o próprio mercado, o pessoal retira de graça. E alguns pontos que são interessantes em alguns condomínios, os próprios corretores vão lá e se encarregam de distribuir, abastecer aquele condomínio em algumas padarias, em alguns salões de cabeleireiro. Então, é esse tipo de coisa. Então, são 360 pontos que nós temos de distribuição em toda a região aqui de Campinas, Valinhos, Sumaré, Paulínia. Muito bem. Aí você fala para mim assim, olha, Alberto, eu fico num desses 360 pontos aí que a Provec distribui, eu realmente recebo essa revista, eu vejo sim, até tem umas casas que eu quero lá, mas eu tô sem o dinheiro para comprar. Pois bem, está mais fácil, mais complicado para você conseguir um financiamento, como é que tá? Hoje o financiamento está um pouquinho mais rigoroso. E esse momento da economia também as taxas são mais elevadas. Recentemente a própria Caixa fez uma restrição e os bancos privados mantêm um patamar hoje mais elevado e exigente um pouco mais com relação ao cadastro do comprador. Mas existe dinheiro, saem os financiamentos. E do imóvel usado, qual que é o percentual de financiamento? Eu diria para você hoje que é entre 60% e 70% das vendas tem financiamento. Não, a minha pergunta não foi bem colocada. Eu quero saber, você consegue financiar quantos por cento do imóvel? De 70% a 80%. Então, dependendo... O que faz essa variação? É o cadastro do comprador. Do comprador. Mas um comprador que tem um cadastro bom... ele pode conseguir comprar um imóvel com 20% de entrada? Pode, com certeza. E dependendo da idade, o financiamento tem... A idade é restritiva, né? Restritiva, sim. A idade é restritiva. Então,
Quanto mais velho, menos Sim, dinheiro e menos prazo para O tempo pagar. vai passando, chega um momento que o cidadão só compra à vista. Né? Se eu for fazer hoje, o banco já não... Não, mas né, nós que estamos aí na mesma idade, eu acho que o máximo que nós conseguiríamos de financiamento hoje seriam uns 20 anos ainda. Acho que consegue. Nem isso, não acho. Consegue não, 20? eu nunca tive a curiosidade de perguntar, porque senão eu vou ficar muito chateado. Não, é 15 ou 20. Eu imagino que sejam uns 15. Se bem que você jamais precisaria financiar, você compraria tudo à vista, mas pode ter certeza que é entre 15 Não, mas você sabe e 20. que eu tenho muito financiamento? É interessante. É muito, é um dinheiro, é o dinheiro mais barato que tem, ué. Onde é que você vai pagar 10%, 9% ao ano? Ao ano. Não tem dinheiro mais barato no Brasil. E hoje, por exemplo, antigamente tinha aquela tabela price que matava todo mundo. Né? Essa era a prestação ia aumentando muito. E depois, quando você chegava a determinado tempo, você já tinha pago muito mais do que se comprou e estava devendo muito mais do que valeu. Nós tivemos ao longo do plano habitacional, nós tivemos do sistema habitacional, uns 8 a 9 tipos de contratos, de planos. E esse do SAC, né, Sistema de Amortização Constante, é o que deu mais certo. E vem vigorando nos últimos 10 anos. Então, mas os anteriores tinham... Você fazia um financiamento... Quando terminava, você ainda estava devendo outro tanto. Era complicado, né? Mas impressionante. Mas hoje eu sei que é o grande caminho. Não adianta a gente pensar, vou entrar numa dívida assim. Se você não entrar numa dívida assim, você paga aluguel durante 20 anos, acabou. Você está pagando o seu imóvel, né? Está pagando vale a pena ter isso. Meu caro Luiz Bueno, empresário, eu fiquei muito feliz de entrevistá-lo aqui. Imagino que você também. Até porque nessa hora você já fechou mais 2 negócios, segundo as pesquisas da Provecto, né? A estatística. Olha, são 2.200 visitas dias que nós temos no site. São 2 visitas novas por minuto. Olha aí. A gente perdia um tempo atrás, eu perdia só para um grande magazine, que tinha mais visita que eu. E outra coisa, hein? Não vou falar o nome do magazine para não fazer propaganda do magazine. Não, mas olha, e o teu site lá, ninguém entra lá para se entreter, não. Entra lá para fazer negócio. Ver, então, realmente é uma coisa muito legal. Obrigado demais pela sua presença aqui, viu? Eu é que agradeço, Alberto, mais uma vez, por esse convite. Fiquei muito feliz e muito satisfeito com ele. Meus amigos, eu conversei aqui com o Luiz Bueno, empresário, comandante da Provecton, e assim como eu, tenho certeza que vocês aí aprenderam muita coisa aí nesse segmento, que é um segmento extremamente importante, faz parte da vida de cada um de nós, tá bom? Amanhã estaremos aqui. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora aqui. Foi ótimo, viu? Obrigado. Muito bom.